Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês quais os 4 passos que eu uso para elaborar uma aula experimental de Pilates. Então vamos lá. Passo número 1. Tenha uma conversa com o seu cliente antes mesmo de ele chegar no seu estúdio. Isso mesmo, gente. Pense como é ruim para você conhecer o cliente apenas no momento da aula. Você terá que coletar muitas informações dele e não vai conseguir elaborar uma aula específica porque não teve tempo de estudar o caso do aluno, né? Então, a minha dica é conversar com este aluno antes mesmo de ele chegar no seu espaço. Seja pelo telefone ou pelo WhatsApp, faça algumas perguntas objetivas para esse aluno. Assim, você estará pronto para atender ele no dia da aula. Vai saber quais são as necessidades desse aluno, vai saber quais são os objetivos daquele aluno e, consequentemente, vai preparar uma aula muito mais bacana e muito mais específica para ele. Passo número 2. Tire um momento exclusivo para aquele aluno. Se você não pode fazer isso, fazer a aula experimental individual, tente pelo menos fazer em algum horário que você consiga dar mais atenção para esse novo aluno. Por exemplo, colocar esse aluno com outro aluno que já pratica mais tempo, ou com alguém da mesma família, ou com um aluno que não vai se importar de você dedicar os 10 primeiros minutos da aula para aquela outra pessoa. Por quê? Porque o teu novo cliente, ele precisa conhecer a história do Pilates, ele precisa saber dos princípios do Pilates e tudo isso gera um pouco mais da nossa instrução para esse cliente, Então, por favor, gente, não pequem nisso. Explicar sobre o método é fundamental para uma boa aula experimental. Passo número 3. Faça exercícios que você consiga avaliar dinamicamente esse aluno durante a aula. Bons exercícios para isso são exercícios de rolamento, como a ponte, o rollover, o roll-up, sempre uso esses. Faça exercícios para avaliar a flexibilidade, faça exercícios para avaliar a coordenação. Use um exercício de cada e peça para esse aluno fazer. Assim você já vai ter uma noção de como estão as capacidades físicas do teu aluno e já vai saber qual linha seguir e qual é o nível de dificuldade daquela aula. Como diz o nosso mestre Joseph, nem muito e nem muito pouco. A aula precisa ser desafiadora dentro da competência de cada aluno. Passo número 4. Use o momento final da aula para trocar um feedback com esse novo cliente. Pergunte a ele como ele se sentiu durante a aula, se ele sentiu dores, se ele sentiu dificuldade. Pergunte qual o exercício que ele achou mais difícil. Pergunte para ele se ele achava que o Pilates era assim mesmo, se ele achava que era mais difícil, se ele achava que era mais fácil. Enfim, tenha uma conversa. Essa conversa vai ser fundamental para as próximas aulas, caso esse aluno volte, E aí? Ficou mais fácil? Ficou mais claro agora? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Tchau!